E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje a gente vai continuar a nossa correção aqui do nosso projeto Meu Carro, beleza? E hoje a gente vai se dedicar, tá, a trabalhar aqui no front-end. A gente volta para o front-end para poder fazer alguma coisa em JavaScript aqui dentro. Para deixar isso aqui melhor, para deixar isso aqui, enfim, com N funcionalidades a mais aí que a gente ainda não viu em aula. Beleza? Então, vamos começar. Primeira coisa aqui que eu quero fazer é o seguinte, ó. Olha só que legal. Quando a gente está navegando entre os menus, ó, vocês podem perceber que não fica, ó, ele não está marcando qual é o site, qual é a tela que a gente está. Tá? Então eu quero resolver isso aqui de forma automática pelo JavaScript. Beleza? Então, ó, quando a gente clicar no método do consumo, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai deixar marcadinho isso aqui. Tá? No próprio Bootstrap, ó, se a gente for ver, deixa eu abrir aqui o nosso menu, ó. Ele já tem uma classe que faz isso, tá? Que é a classe Active, ó. Então, ó, se eu vir aqui no meu Nav Item e eu marcar como Active, olha só que interessante. Podem ver que ele fica, ó, ele fica marcadinho, ele fica dizendo qual é a página que a gente tá, tá bom? Só que a gente quer fazer isso de forma automática, beleza? Por isso que a gente vai usar o JavaScript para isso. Maravilha? Então aqui, gente, o que acontece, tá? O Bootstrap, nessa versão que a gente está usando, que é o 4.5, ele usa o jQuery, tá? O jQuery, ele é um framework de JavaScript, tá bom? Então dentro do jQuery a gente tem vários recursos prontos para trabalhar com o JavaScript, tá certo? Então ele já vem, né, pronto para a gente usar. Por quê? Porque o jQuery, ó, se a gente vir aqui em qualquer página, vocês vão perceber que o jQuery, ó, ele é uma dependência, né? O Bootstrap precisa do jQuery para funcionar. Então a gente pode usar alguns recursos que o próprio jQuery tem para poder fazer esse menu aí de forma automática. Beleza? Então, primeira coisa aí que a gente vai fazer no nosso script, tá? A gente vai carregar um script assim que a página for renderizada, assim que ela for, né, mostrada para o usuário. Tá bom? Então, como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui um cifrão, que é o marcador do jQuery. Eu vou falar assim que o meu documento, tá? Quando ele estiver pronto, olha só que legal. A gente vai carregar uma função, tá certo? Ó. Então, prontinho, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que pegar o final da nossa URL. Lembra lá? Por que o final da nossa URL? Porque a gente vai comparar. Ó, se o final da nossa URL for consumo, ele tem que colocar a classe Active aqui, ó, nesse item. Tá vendo que legal? Se o final da nossa URL for álcool ou gasolina, significa que eu estou na página álcool ou gasolina. Então ele tem que pôr o Active aqui dentro. Se for curso por curso, a mesma coisa. Então é por isso que a gente tem que pegar esse finalzinho aqui da URL, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável aqui chamada caminho, nome do caminho, sei lá, path, que é caminho, name, né? Path name, tá bom? Isso aqui vai ser igual aqui, ó, window.location.pathname, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? A gente está pegando, tá bom? A URL, o final da URL, o path name, tá bom? E estamos guardando aqui dentro dessa variável, tá certo? A gente pode conferir isso, quer ver, ó? Mostrando em um console. A gente pode fazer isso aqui, ó. Console log pathname. Quer ver que legal? Antes de tudo, né? Para isso funcionar, vamos aplicar isso na página consumo, tá? Ó, vou abrir a consumo, ó, vou abrir a consumo, tá? Então aqui, ó, a gente está dentro da página consumo, tá bom? Então aqui embaixo, olha só, depois aqui, ó, tá? Desses caras, a gente vai carregar o nosso script. Então, ó, eu vou abrir aqui a tag de script, tá bom? E a gente vai importar então, ó, qual que é o script? Ele está dentro da pasta JS. Ele se chama navbar.js, tá bom? Aqui também é legal colocar o type, que é do tipo texto barra javascript, tá bom? Feito isso, se a gente for lá no nosso navegador, ó, aqui, tá? Vamos aqui, ó,
acessar a página, a gente pode ver, ó, deixa eu tentar dar um zoom para vocês, que ele escreveu, quer ver, ó, deixa eu puxar, ó, ele escreveu no console aqui, ó, consumo, ou seja, ele conseguiu pegar, ler a nossa URL e pegar o final dela, que é a última palavra, né, a rota. Tá bom? Então, olha só que legal. Então, meio caminho já está pronto. A gente conseguiu pegar o final da rota. A gente sabe que está na página de consumo. Agora, chegou a hora da gente fazer o quê? Da gente marcar esse cara aqui, deixar ele ativo. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Olha só que legal. Ó. Deixa eu voltar lá. A gente quer fazer o seguinte, então. Ó. A gente quer pegar ó, todas as classes, ó, toda a tag que tem a classe NaveLink e terminar com barra consumo, eu quero marcar ela como ativa. Se fosse na outra página, eu quero a nave link que termina com um outro texto, mesma coisa. E aí a gente ia marcando, né? Então, ó, como é que a gente vai fazer isso aqui no código? Olha só que interessante, hein? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar o cifrão, que é um marcador aqui do próprio jQuery, tá? Então eu vou acessar um elemento pela classe. Então, no CSS, a classe é o ponto, né? Então, a gente vai acessar assim, ó, ponto, nave, link. Legal. Qual elemento do nave link eu quero ler? A gente quer ler o quê, ó? O href, certo? Então, ó, a gente vai fazer assim, ó. href, tá bom? Igual a alguma coisa, né? E fecha. Certo? Beleza. Muito bem. Então, o que, que eu quero aqui dentro desse href, pessoal? Eu quero o caminho, a rota que eu estou, o final do link. Ou seja, o meu path name. Então, a gente vai concatenar ele aqui, ó. Tem que fechar aqui as aspas simples. Ó, path name. Tá bom? Aqui, no final das contas, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, tá? Ele vai fazer assim, ó. Nave link href é igual, aspas, ele vai escrever assim, barra consumo, né? Beleza? Ele vai fazer isso aqui. Se eu acessar a outra página, ele vai escrever aqui, média, e por aí vai. Tá bom? Bem, feito isso, então, a gente já conseguiu ó, selecionar o nosso elemento. Ó. A gente conseguiu selecionar o elemento específico que a gente quer. E agora chegou a hora do que? De eu adicionar uma classe. Olha só que legal. Ó. Põe aqui um ponto, add class. Qual classe eu quero adicionar? Eu quero adicionar a classe Active. Beleza? Vamos testar? Ó, vou atualizar a página aqui, né? Olha lá. Estão vendo que ele marcou? Então ele consegue já marcar, pessoal. Nas outras páginas, vai funcionar? Não. Por que não vai funcionar? Porque a gente não importou o script nas outras páginas. Mas aqui, ó, perfeito. Ele já está entendendo que a gente está nessa página e já está marcando. Estão vendo que da hora? Bem, vamos importar lá, né? Vamos pegar aqui a nossa importação do script. Ok? E vamos importar também na página custo do percurso. Maravilha. Olha lá. Custo do percurso. E também na página álcool ou gasolina. Beleza. Colocamos nas 3 páginas então. Vamos voltar no navegador. Vou atualizar. Agora sim, ó. Conforme a gente vai navegando, vejam que interessante. Ele deixa marcadinho ó, a página que a gente está. Tá? Isso está sendo feito em JavaScript. Beleza, pessoal? Isso está sendo feito aqui, ó. Tá bom? A gente está fazendo o que? Assim que esse documento estiver pronto, ele vai executar o que está nesse meio. O que, que ele vai fazer? Toda vez que ele carrega a página, ele vai ler o final da URL, ele vai guardar esse nome aqui. Beleza? Feito isso, a gente vai usar esse nome para poder selecionar o elemento que a gente quer, o elemento específico. Então, se eu tiver na página consumo, ele vai selecionar esse cara aqui para poder adicionar a classe. Tá certo? Se eu tiver no álcool ou gasolina, ele vai selecionar esse cara aqui para poder pôr a classe. No custo percurso, esse cara aqui para poder pôr a classe. Ó, pessoal, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha só que legal. Se eu der um Ctrl para ver o código fonte, a gente vai ver que no código fonte ó, não tem a classe Active, tá vendo? Porque ele não tá sendo colocado no HTML antes, né, de ser mostrado. Ele está colocando depois. Então,
se a gente vir aqui no inspecionar elemento, com o botão direito, tá? A gente consegue perceber, deixa eu ver se eu consigo inverter isso aqui. Ó, a gente consegue perceber o seguinte. Ele está colocando, ó, veja aqui, ó, ele está colocando a classe Active depois. Tá? Depois que está sendo renderizada a página, ele está fazendo aquela verificação do JavaScript, isso no navegador, né? E mostrando na tela. Tá? Então, beleza, resolvemos essa parte aqui do menu. Tá certo? Outro detalhe aqui que eu acho legal é o seguinte, quando eu clicar no meu carro, ele também voltar para a página inicial, né? Então vamos fazer isso também rapidinho agora, ó, tá? Aqui no Navbar mesmo, ao invés de ser um link cego, é um link que leva até a raiz do projeto, né? Perfeito, agora sim. Maravilha, funcionando bonitinho. Ó, marcando, show de bola. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é esse voltar, né? Ele ser um voltar com modo histórico, ou seja, ele vai funcionar igual esse voltar aqui do navegador, ó, ele vai voltando página por página. A gente pode fazer isso aqui também agora em JavaScript, tá? Então vamos lá, gente. Aqui na consumo mesmo, tá? Só fechar esse povo aqui que a gente não está usando por enquanto. Aí, vamos lá. Então a gente tem o voltar, né? Então aqui vai ser bem tranquilo, pessoal. Vai ser assim, ó. JavaScript, dois pontos, history, ponto, back. Opa. History, ponto, back. Tá? Isso aqui ele vai fazer com que o voltar ele funcione como histórico, né? Vamos ver se funciona? Ó, então eu tô no álcool ou gasolina, acessei o médio do percurso, né? Vamos ver. Olha lá, ele voltou para o álcool ou gasolina, né? Lógico que eu tenho que implementar isso em todos, né? Tá bom? Então, bem tranquilo. Pulso do percurso. Ó, beleza? E álcool ou gasolina. Muito bem. Então agora, ó, né? Tá vendo? Ele vai voltando bonitinho, ó. Ok? Ele guarda o histórico. Show de bola. Então a gente avançou mais um pouquinho. Legal. O que, que a gente pode fazer agora? Vamos ver. Aqui, ó. O que, que dá para fazer também, pessoal? Que vai ficar muito legal, tá? É fazer o seguinte. Não permitir que a gente coloque letra aqui. Porque se a gente fizer letra, ó, vocês podem ver que ele vai dar um erro. Ele fica none aqui. Ele não consegue fazer a conta com letra, né? Uma outra coisa, por exemplo, é o seguinte. Eu ponho aqui, ó. A capacidade do tanque. Ele tem 44,5 litros. Né? Andei 100 km. Ele também não é capaz de fazer a conta, porque ele não consegue fazer a conta com vírgula. Né? Teria que ser um ponto aqui. Aí ele consegue fazer. Então, o que, que a gente vai fazer nesse caso, pessoal? A gente vai travar essa caixa de texto, certo? Ela só vai aceitar, então, valores aqui numéricos, a vírgula e valores numéricos. Tá? Por que, que a gente vai fazer assim? Porque lá no back-end a gente substitui essa vírgula por ponto para poder fazer a conta. E daí devolve formatado com vírgula também. Né? Então vai ficar bem legal isso aqui. Vai ficar bem interessante também essa parte aí, né, dos cálculos. Beleza? Para isso, gente, tem um negócio também. Aproveitando já que o Bootstrap está usando o jQuery, tá? O jQuery tem infinitas possibilidades, né? Tem infinitos plugins. Tem um plugin aqui no jQuery que é o jQuery Mask. Esse cara aqui, ó. Até acho que é um brasileiro que fez, tá? jQuery Mask Plugin. Então aqui já tem prontinho pra gente um plugin aqui de validação de campos. Então, ó, data. Conforme você vai pondo o número, ele entende, ó, dia, mês e ano. Lógico que ele aceitou qualquer coisa, né? Mas, ó, aqui, ó, dinheiro. Ó, conforme você vai colocando, ele vai colocando a capacidade do tanque, por exemplo, 40, né? 0,5, ó. Opa. Tá vendo que legal? Tá? A gente pode usar. Isso aqui vai ficar bem interessante no nosso projeto. Beleza?
Então, primeiro passo, a gente vai fazer o download dele, certo? Ele vai vir em zip, rar, tá bom? Feito isso, tá? A gente vai vir aqui na pasta JS, tá bom? E vamos colar o arquivo lá, o arquivo minificado. Ok? Vou fazer isso aqui e eu já corto aqui, eu já mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Então, ó, eu peguei esse arquivo aqui, tá? Ele tá dentro de uma pasta chamada dist, de distribuição, tá bom? Eu peguei o arquivo min. Tá? O que que é o arquivo min? É o arquivo minificado. Veja, o arquivo todo em uma única linha, né? Para ser mais rápido para carregar e tudo mais. Então, tá aqui dentro, ó. jQuery mask. Então, beleza. Importamos para o nosso projeto, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai criar um outro script, beleza? Para a gente salvar, para a gente adicionar as nossas máscaras, tá? Não seria tão necessário criar esse script, você poderia criar dentro do próprio arquivo aqui, abrir uma tagzinha de script e colocar também, certo? Então, vamos lá, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado assim, ó, validator, tá? Ou máscaras. Mask validator.js, tá bom? Ou seja, a minha máscara de validação. Lá no site, então, pessoal, a gente vem aqui em Docs, ele ensina a gente a usar aí, né, esse plugin. Então, vejam que tranquilo, vejam que fácil, né? Tem todos os formatos aqui, tá certo? Então, aqui a gente quer, ó, que seja um campo parecido com o campo monetário, né? Um campo que ele coloque aí os pontos e as vírgulas para ficar bem legal, e os quilômetros percorridos também, né? Vou fazer o mesmo exemplo aqui que ele está usando, né? Lembra lá que a gente já fez isso, que é o documento lá, né? Enfim. Ok. Então aqui a gente vai criar as nossas máscaras, beleza? Vou usar essa do Money aqui do dinheiro como exemplo para a gente poder fazer, tá bom? Então, ó, bacana, bacana. Vamos lá. Esse primeiro cara aqui seria o que? A capacidade do tanque. Então, a capacidade do tanque a gente pode escrever qualquer número, não é isso? Ó, qualquer número, vírgula, as casas decimais. No caso, a gente quer duas casas decimais, né? Então, nesse caso aqui, ó, vou manter esse mesmo padrão que ele está usando, ó, duas casas decimais separadas por vírgula e cada milhar separado por ponto, tá? Perceba que tá money aqui, mas não precisa necessariamente ser money, tá? Você poderia mudar isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, ó, vou pôr aqui, ó, capacidade, só pra gente testar. Beleza? Vocês estão percebendo o ponto? Isso aqui é uma classe. Estão vendo que legal? Então, se a nossa input tiver essa classe aqui, ó, olha lá, significa que ele vai aplicar essa máscara. Estão vendo que legal? Ó, então vamos pegar nosso input aqui, a capacidade do tanque. Ó, capacidade do tanque, né? Beleza. Vamos colocar então a classe aqui para ela. Cadê? A classe que a gente colocou, ó, um exemplo, né? Capacidade. Lógico que ainda não vai funcionar porque eu tenho que importar esse script, não é isso? Então a gente vai fazer a mesma coisa lá que a gente fez, ó. A gente vai importar esse script. Tá, vou até copiar aqui. Olha lá que legal. Vou colocar aqui que o meu... Bem, colocamos. E também, pessoal, a gente vai precisar importar, né, o script ali da máscara, né? Por quê? Porque o nosso script precisa daquele script. Então, maravilha. Vamos importar ele também, né? Ó, pessoal, então foi importado, ó, vejam os nomes certinhos aqui, né? Vamos lá testar então para ver se vai funcionar, tá? Ó, vou atualizar aqui e tal. Então, vejam que interessante. Conforme a gente vai digitando, ó, ele vai colocando os valores. Tá vendo que legal? Então, funcionou, gente, ó. Por exemplo, o meu tanque tem capacidade para 40 litros e meio, né? Olha lá. Legal, né? 40 litros e meio. Tá vendo que bacana? Então ele já faz, né, essa validação aí,
Ele já aplica essa máscara aqui de uma forma bem legal, bem interessante. Tá? Os quilômetros vai ser a mesma coisa, a gente pode fazer a mesma coisa, beleza? Ok? Só que daí eu vou mudar, não vai ser capacidade, eu vou colocar assim como um valor numérico, né? Porque, ó, numérico. Tá, numérico. Tá bom? Então, ó, a gente vai aplicar a classe. Ó, legal? A gente vai aplicar a classe, então, numérico aqui. Numérico. E a gente também vai aplicar a classe numérico aqui, ó. Na segunda caixa de texto, ó, numérico. Legal? Vamos lá? Ó, bacana, né? Eu vou até voltar aqui. Então, percebam que interessante. 40 litros e meio. Se eu tentar pôr letra, ele não aceita, tá vendo? Ó, ó lá. 40 litros e meio. Andei 100 km. Legal? Se a gente tentar fazer a conta, ele vai dar o tal do NaN lá. Por quê? Porque ele não está conseguindo fazer a conta com esses valores aqui, ó. Com esses valores aqui, com vírgula, né? A gente vai ter que converter isso aqui para ponto. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que fazer agora lá no nosso back-end, tá? Voltando lá no nosso back-end, então, pessoal, ó. Ok? Beleza. Então, vamos fazer aqui as conversões e tudo mais, tá? Então, aqui, pessoal, como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? Tá? A gente pode usar o replace. Olha só que legal. Aqui, no meu km.replace, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer o seguinte, eu quero substituir tudo que é ponto por nada. String vazia, certo? E a gente quer também substituir tudo o que for vírgula por ponto, para que ele consiga fazer a conta. Estão vendo que legal? Tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no quantidade de litros, ó. Beleza. Ok. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer essa conta agora. Olha lá. Então, o meu carro tem capacidade para 40,5. Opa. E eu consigo andar com esses 40,5. Vamos pôr 100 km só para testar. Ó, legal. Conseguiu fazer a conta. Vamos colocar um número bem maior para ver se ele consegue. Olha lá, perceba que ele consegue fazer a conta perfeitamente, tá? Então, ó, de novo, vamos colocar agora uma continha de 10 aí, mais fácil. 40 litros, consegui rodar 450 km. Olha lá, perfeito, autonomia 11,25. Maravilha, tá bom? Então aqui, pessoal, também ó, a gente consegue aplicar o replace, tá? Para poder colocar uma vírgula aqui também. Resultado, ponto to string, ok? Ponto replace, né? E podemos colocar o que, ó? Quero substituir o ponto pela vírgula. Olha lá. Ok? Então, ó, vamos zerar de novo aqui para a gente ver. A gente foi capaz, então, ó, de colocar 30 litros redondo. Beleza. E a gente conseguiu rodar 500 km. Olha lá. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que ele fez, né, ele colocou a vírgula, mas ele ficou com esse monte de casa decimal, tá? A gente consegue arrumar isso aqui mesmo, ó. Pode ser antes desse toString, a gente pode fazer assim, ó. toFixed duas casas decimais, ok? Então, ó, eu tirei aquele monte de casa decimal, aí a gente converteu para string para poder trocar o ponto pela vírgula, ó. Até enviar de novo, ó, perfeito. Tá vendo que bacana? Então, ó, aqui tá sendo feito o seguinte. A gente está tirando, colocando duas casas decimais. E aí a gente está convertendo isso para string, porque ele é um float, né? Ele é um double. E feito isso, a gente está removendo o ponto e colocando a vírgula no lugar. Então, esse é um jeito de lidar aí com vírgulas, com ponto e tudo mais, tá? Ah, Fernando, eu quero 20 casas decimais. Você pode pôr 20 aqui. Não sei se ele tinha 20, né? Mas, ó, ele coloca esse monte de casa decimal aí, tá?
Vou deixar as duas lá então. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, ó, show de bola, hein? Já tá fazendo essa parte, tá bem legal, tá bem bacana. Bem, uma outra coisa que dá para resolver também é o seguinte, ó, se eu enviar sem nada, ó, né, ele dá um none, ele fica com erro, tá certo? Isso aqui a gente resolve bem facilmente colocando o require nas inputs, né? Então aqui na input, ó, vou colocar que ela é obrigatória. E nessa outra input também a gente vai colocar que ela é obrigatória, tá? Olha lá, se eu tentar mandar agora, ele não deixa, né? Ele fala que preenche esse campo. A gente tem que preencher o campo aí para poder fazer a nossa conta, né? Maravilha, gente, ó. Então, já está funcionando essa parte aqui do consumo, tá? Vamos aplicar a mesma coisa para o álcool e para o média, né? A mesma coisa aí, basicamente. Para o álcool, né? Aqui sim, porque são valores, né? E para o média também, porque vão ser valores. Beleza. Então, bora lá. Vou pegar aqui no meu consumo, né? Esses scripts aqui. A gente vai fazer a importação. Deixa eu fechar todo mundo aqui para não confundir. Vamos lá. A gente vai fazer importação no custo e na álcool. Muito bem. Olha lá. Beleza. E no custo também. Show de bola. O nosso campo, né, ele se chama numérico, não é isso? Ó, numérico, tá? Então a gente vai aplicar essa classe em todos eles, né? Então bora lá. No nosso álcool ou gasolina, né? As nossas duas inputs, elas vão ser também da classe numérico. E lembra lá? Require, para ser obrigatório, né? Numérico. A mesma coisa aqui. Aqui, beleza. Ok, vamos testar? Vai lá. Então, o álcool custa 3,23 e a gasolina 5,50. Olha lá. Fez a continha. Perfeito. Tentei enviar, não deixou. Maravilha. Muito bom. E agora vamos fazer a mesma coisa, né? Com a última página. Vamos lá fazer a mesma coisa com a última página. Custo do percurso, né? Já importei. Show de bola. Aqui são 3, né, pessoal? Aqui são 3, lembra lá? Aqui são 3 caixas, então bora. Primeira caixa, os quilômetros, também vai ser do tipo numérico. Show de bola. É obrigatório? É obrigatório. Tá? Eu vou até quebrar aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Legal. Mesma coisa aqui, certo? Ela também vai ser da classe numérico e também vai ser obrigatório. Tudo bom? Para fechar, a última. Beleza? E aqui é numérico. Muito bom. Vamos testar lá então. Voltei aqui. Então, os que tentei mandar, não deixa. Beleza. Quilômetros eu consegui rodar 100. Perfeito. Tá colocando a vírgula. O preço do litro foi 3,50. E a autonomia do meu veículo é 40,5. Maravilha. Opa, deu um erro. Perfeito, pessoal. Deu um erro, né? Por que deu esse erro? Aqui também no álcool ou gasolina, ele vai dar o mesmo erro, tá? A gente vai ter que fazer as conversões, tá bom? Ele tá dando gasolina aqui, mas a gente vai ter que fazer as conversões lá no back-end, certo? Então, vamos abrir o nosso index, tá certo? E fazer aí as conversões, tá bom? Vamos fazer aqui diretão mesmo, tá? Você poderia criar uma outra variável para não ficar tudo junto que nem ficou aqui.
vocês poderiam criar outra variável tranquilo, tá bom? Ou pegar uma por uma também daria certinho, tá certo? Mas enfim, daí tanto faz. Ó, aqui em cima a gente fez a conversão direto na conta, tá? Tem como eu fazer isso separado, Fernando? Tem. Aí fica até melhor, o código fica mais visual, fica mais fácil de entender. Então, ó, o álcool, por exemplo, ele vai ser igual, olha só que interessante, tá? Ao álcool, ponto, né? Replace, né? Tudo que for ponto eu quero tirar. E tudo que for, e tudo que for vírgula, tá certo? A gente quer colocar o ponto. Tá? Beleza? Então a gente pode fazer a mesma coisa com a gasolina, ó. Né? A gasolina e a gasolina. Tá certo? Agora sim. Tá certo? Agora vai dar certinho. Vou fazer a mesma coisa com esses caras aqui. Tá? Olha lá. Opa. Então aqui vai ser o KM, não é isso? Ó. Aqui vai ser o preço. Aqui vai ser a autonomia. Ok? Bem, lógico que vai dar erro porque aqui é const, então ele teria que ser uma let, porque ele muda de valor, né? Olha lá. Muito bom. Beleza? Bem, agora sim a gente consegue testar. Então vamos lá, o nosso álcool a 3,80, a nossa gasolina 5,80. Olha lá, o álcool compensa. Se eu baixar para 5,30, eu acho que a gasolina vai compensar. Isso, a gasolina compensa, tá? A média do percurso, então, a gente conseguiu rodar 100 km, tá? Pagamos R$ 4 no combustível e o carro faz 40 com litro. Olha lá, gastamos R$ 10. Certo? Beleza? Então tá funcionando aí. Ele não manteve os valores. Vamos ver o porquê, tá? Aqui ele tá mantendo os valores. Vamos ver. 100, 10 e 10. Não manteve os valores. Então, vamos lá. A gente está repassando. Beleza, a gente está repassando. Vamos lá no nosso EJS, né? Para ver o que passa. Ah, legal. Ele não está mantendo os valores porque faltou a gente colocar o value aqui dentro de cada input. Então, vamos fazer isso já. Ó. Tá bom, vou até usar o mesmo padrão que eu estou usando lá nos outros, ó. Para evitar qualquer coisinha, né? Então, value. Show de bola. Então, aqui vai ser o KM, é isso? Deixa eu só ver se eu tô fazendo. Isso mesmo. Aqui vai ser o KM. Muito bom. A próxima input vai ser... Opa, peraí. A próxima input vai ser, então, preço e depois autonomia, né? Então, aqui vai ser o preço. E, por fim, autonomia. Tá aqui, né? Olhando lá. Tá aqui o negócio. Aê, da hora. Vamos lá. Atualizar aqui. Beleza, manteve todo mundo, né? Então, mesma coisa. Vamos de novo. Conseguimos rodar, sei lá, 550... 505, vai, pronto. A gente pagou 4,30 na gasolina e o carro faz os 38. Não, muita coisa, né? O carro faz, sei lá, 9 com litro. Então, nossa viagem vai gastar lá, né? 241. Beleza, pessoal? Então,
Maravilha, né? A gente já fez as validações, a gente já colocou os campos aqui numéricos. Bacana. Agora é o seguinte, esse limpar. Então, perceba que a gente também consegue automatizar, deixar em um único script só esse limpar para todo mundo, porque ó, é igual, né? Praticamente é a mesma coisa em todas as telas. Estão vendo que bacana? Tá? Então vamos fazer um script para eu limpar que vai servir para todo mundo, que vai servir para todas as telas, certo? Então como é que a gente vai fazer isso, tá? Dentro do JS, tá? Eu vou criar um novo script, tá bom? Chamado limpar, tá? Ou clear, enfim, qualquer nome. Esse script ele vai ser só uma função, tá? Então ele vai ser a função assim, ó, limpar inputs. Ok? Então, o que a gente quer fazer aqui, pessoal? Olha só que interessante, tá? A gente quer limpar, a gente quer zerar os valores, né? O value, a propriedade value de todas as inputs, tá? Então, ó, automaticamente a gente vai ler todas as inputs e vamos limpar os valores delas um por um de cada vez. Beleza? Então, olha só que legal. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai ter que guardar em uma variável todas as inputs da nossa página. Então, ó, eu posso criar aqui uma const chamada inputs, tá? Ela vai ser igual a quem, ó? Documento.getElement, ó, by tag name, ou seja, eu quero guardar nessa variável todo mundo de uma tag específica. Qual é essa tag? Input. Beleza? Show de bola. Guardamos. Agora é o seguinte, a gente vai percorrer uma por uma e ir limpando uma de cada vez, tá? Para isso a gente pode usar um for, tá bom? Então a gente pode criar uma variável local aqui, isso aqui é uma outra maneira de fazer o for, né? Chamada input, tá? E ela vai percorrer as inputs. Então o que eu quero fazer? Input por input, caixa de texto por caixa de texto. A gente quer, cadê? Né? Zerar o value dele, ó. Value, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer deixar igual a vazio ou igual a null, por exemplo. Tá? Vou deixar igual a vazio, tá? Prontinho. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai importar esse script, ok? A gente vai importar ele. Olha lá que maravilha, que é o limpar, né? Limpar. Muito bom. E aí a gente vai chamar essa função lá no botão de limpar, ó. Vamos lá, nosso botão de limpar. O tipo dele vocês podem tirar, não precisa. E a gente vai falar o seguinte, quando a gente clicar, a gente vai chamar a função limpar inputs. E pronto, tá feito. Eu só vou reiniciar meu servidor, porque quando você faz o import, ali embaixo às vezes ele não acha e tudo mais. Então vou até abrir de novo, ó, o nosso site, tá? Vou até pegar o link aqui, né? Dar um Ctrl F5, limpar tudo, né? Abrir de novo ele. Ok. Vamos testar para ver? Ó, vamos lá. Coloquei então a capacidade do tanque 50 litros. Conseguimos rodar 500 km. Pronto, ó, 10 com litro. Legal. Quero limpar. Vamos ver? Beleza. Limpou. Estão vendo? Só que ó, olha só o que ele fez, né? Ele limpou, mas ele está marcando que o campo é obrigatório. Então, como que a gente arruma isso? Então, aqui, pessoal, para a gente evitar aquele probleminha, né, dele ficar validando depois que você limpa, é só mudar aqui para reset, beleza? E lá no nosso limpar, a gente vai fazer o seguinte: ao invés de colocar como nulo, a gente vai remover o atributo value inteiro, sem nada, como se fosse a primeira vez que a gente abre o formulário, né? Então, ó, eu vim aqui no input, eu dou um remove, né? Atributos, quem que eu quero remover? O value. Olha lá. Beleza? Agora sim, a gente pode voltar e podemos testar, ó. 50, 50. Beleza? Autonomia de 1. E quando limpa, ele limpa, tá vendo? Ó, ele não tá reenviando o formulário, nada. Ele tá realmente zerando os nossos valores. Se eu tentar enviar, ó, sem preencher, ele já reclama. Maravilha? Muito bem, então isso aqui a gente já pode aplicar em qualquer outro formulário que já vai funcionar, tá? Mas a gente tem que limpar isso aqui também, pessoal. A gente tem que zerar esse valor aqui também, beleza?
que é o valor da spam, né? Olha lá. Vai ter que zerar esse valor aqui da spam. Então, o que a gente pode fazer, ó? Aqui, a gente pode obter o valor pela classe. Então, olha só que legal, ó. Eu posso colocar aqui como spam mesmo, né? Ó, get elements by class name. Tá bom? Deixa eu fazer a mesma coisa. Então, quem que eu quero pegar? Eu quero pegar todo mundo que pertence à classe, ó, resultado, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou salvar isso aqui dentro de spans, ok? E aí, a gente vai fazer, ó, olha só que interessante, o mesmo for aqui, galera. O mesmo for, né? Olha lá. Maravilha. Só que aqui vai ser spam e vai ser a spans. Tá certo? Então, ó, o que vai acontecer? Todas as spams que tem aí, ó, spam, tá vendo? Que tem aqui a classe chamada resultado, tá certo? A gente vai pegar, olha só que legal, ó. Deixa eu só inverter isso aqui, ó, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Beleza? A gente vai pegar e vamos colocar o 0.0 dentro do HTML dela, tá? Como é que a gente faz isso? Spam.innerHTML é igual a 0,00. Vamos ver se funciona? Ó, atualizei, né? Beleza, então, ó, 50, 50, 1. Quando a gente limpa, ó, perceba que ele fica normal, fica perfeito, certo? Eu só vou envolver, ó, o strong fora da spam, tá? Para que ele não perca a formatação, tá bom? É só por causa disso mesmo. Strong fora da spam. Ok. Vai ter um detalhe para arrumar ainda, quer ver? Não, era isso mesmo. Perfeito, galera. Então o nosso limpar aqui já vai funcionar maravilha, né? Bem, vamos fazer a mesma coisa agora para o média do percurso, tá? Que é basicamente a mesma coisa, tá? Já está prontinho, né? Olha lá, média do percurso não, perdão, o custo do percurso eu tenho que arrumar aqui em cima também, ainda bem que a gente viu. Então aqui é o custo do percurso, ok? Então aqui o strong eu vou jogar ele acima da spam, né? Para ficar um negocinho mais interessante. Muito bem. Strong aqui também. Tem muita tab aqui. Perfeito. Então, essa spam, ela também vai pertencer à classe resultado. Certo? Show de bola. A gente também vai precisar importar o nosso script de limpar. Olha lá, dentro do nosso curso do percurso. Perfeito. E também vamos precisar chamar lá no botão limpar, né? Que eu vou até copiar o botão limpar. Então, vou copiar ele, né? No nosso curso do percurso. Maravilha. Olha lá. Perfeito. Show de bola, né? Vou vir aqui no nosso código e fazer o teste, ó. Vamos ver? Ó, vamos lá então. Conseguimos rodar 400 km. O preço foi 5,2, né? E a autonomia do veículo é 9 com litro. Vamos ver? Fez a conta, manteve os valores. Vamos ver o limpar? Maravilha. Zerou todo mundo e também zerou o nosso resultado. Certo? Legal? Bem, tô bem. E para fechar, no álcool ou gasolina, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Vai ser um pouquinho diferente esse limpar aqui. Porque o álcool ou gasolina, ele não é zerado o valor, né? Ele tem, ó... desculpa, ele não é zerado mesmo, assim, tipo zero, né? Ele não tem nada. Tá? Então a gente vai fazer
também no álcool ou gasolina, mas um pouquinho diferente. Então, ó, deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar lá o nosso botão de limpar. Né? A gente vai colocar aqui no nosso álcool ou gasolina. Beleza. Olha lá. Colocamos. Temos que importar o script, né? Como a gente já sabe. Legal. Muito bem. Show de bola. Aí, legal. Então aqui, pessoal, no álcool ou gasolina, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um ID exclusivo para nosso spam, né? Um ID chamado, vou pôr assim, ó, resultado álcool gasolina e limpar só ele, ó. Olha só que interessante que dá para fazer também no JavaScript, ó. Vou abrir de novo o nosso script de limpar, tá bom? Então aqui a gente está fazendo o seguinte, ó. Vou até deixar juntinho. Aqui a gente está limpando as inputs. Aqui a gente está limpando o resultado. Limpando o resultado, né? A spam no caso. E agora a gente pode fazer o seguinte, olha só que legal. A gente pode obter o nosso, né, do nosso documento. A gente pode pegar alguém pelo seu ID, ó, get element by ID, tá certo? Que é o nosso resultado álcool gasolina. Feito isso, a gente vai dar um inner HTML igual a nada, igual a vazio, para ficar vazio, tá? Vamos testar então para ver se vai funcionar. Ó, né? Então coloquei lá o meu, sei lá, 380, aqui é 5,22. A gasolina, se eu der um limpar, perceba que ele limpou e ele também zerou aqui, certo? O último detalhe ali que eu percebi no médio do percurso, que quando a gente limpa, ó, ele está tirando o cifrão, né? Então vamos consertar isso também, ó. Vamos consertar. Então aqui, pessoal, para arrumar, né, aquela questão dele não ter o cifrão, é bem tranquilo. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tira esse R cifrão daqui, a gente deixa ele aqui em cima. Então vocês vão ver que ele vai duplicar, ó. Presta atenção. Vou até zerar aqui para a gente ver. Ó, 500 km, 3,80 combustível, sei lá, 19, 1 litro, né? Beleza? Ó. Então, ó, ele está duplicando o cifrão, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar, ó, né, essa localização e fazer o resultado manualmente. Então, eu posso dar um fixed de 2, depois um string para fazer um replace, né? E tirar aqui tudo que é ponto e substituir por vírgula, né? Prontinho, olha lá. Olha lá que bacana que ficou então, R$10, tá? Se a gente limpar, ele não tá ficando, tá certo? Porque isso aqui tem que estar fora da spam. Beleza. Agora sim. Olha lá. Ele mantém perfeitinho, tá? Bem, o que mais que dá pra gente fazer aqui? Isso aqui tem que arrumar, né? Lá na nave, facinho. Beleza? Então não é média do custo, né? Tá legal? Custo do percurso. Ok. Então, pessoal, faltam só alguns detalhezinhos aqui na nossa interface, tá bom? Um detalhe é o seguinte, ó. Quando ele fica muito pequeno, ó, não tá legal, né? Esse menu ficar assim por cima. A gente vai ver que no responsivo, né, que é até um pouco menor que isso, ele não fica tão interessante.
Então, o que a gente quer fazer? Olha só que legal. Quando ele chegar nesse tamanho de tela, a gente quer tirar isso aqui do fixo, tá? E deixar ele normal, deixar ele como elemento normal, tá bom? Para isso, a gente vai aproveitar aquela mesma ideia, né, de grid ali do próprio Bootstrap, ou a mesma dimensão, tá? Mas a gente vai fazer isso de forma manual, tá bom? Então, ó, vamos lá no nosso código. Eu vou fechar esse monte de coisa aqui. Olha lá. Beleza. Tudo bem? Vou abrir aqui, ó. Bacana. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Vou abrir aqui o nosso CSS, o nosso estilo, tá certo? Eu vou criar aqui como sendo um estilo global o seguinte, ó, eu tenho até já como colinha aqui, tá? Isso aqui. Então, ó, quando a nossa tela for menor que 960 px, tá? A classe fixed bottom, ela não vai estar mais fixa embaixo, ela vai ser um tamanho relativo. Tá? Fernando, de onde você tirou 960? Do próprio grid do Bootstrap, tá? Se a gente vir aqui no Bootstrap, ó, aqui no grid, a gente vai ver que nesse momento aqui, ó, a hora que as coisas ficam um embaixo do outro, tá? Ele tá usando aqui o LG, que é o 960. Tá bom? Por isso que eu utilizei 960. Então, chegou nesse tamanho, o que vai acontecer? Olha lá, ele não fica mais fixo. A gente tirou a posição fixa. Agora ela é relativa. Ó. Agora ela está aqui embaixo. Tá vendo? Então ficou melhor, bem melhor disposto, né? O nosso site dessa forma. Ó. Bem melhor mesmo. Tá certo? Ó. Olha lá. E aí ele volta. Quando é maior, ele volta. Né? Então ficou aí responsivo. Show de bola. Tá? Então aqui a gente usou esse recurso que a gente fez de forma manual, né? Bem... Outras coisinhas aqui que tá precisando fazer. Beleza. 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 Aqui, pessoal, só mudar esses ícones, né? Mudar os ícones ali. É só acessar o fonte Awesome e a gente muda, né? Que nem os quilômetros aqui não tá legal. Né? É esse preço. O preço do litro do combustível pode ser... Né? Pode ser aqui uma bomba de combustível. E a autonomia pode ser um carrinho, né? Então a gente pode mudar isso aqui também. Tá bom? Só acessar lá o fonte Awesome, então, tá? Pra gente fazer essas alterações bem rapidinho. E praticamente o nosso projeto já está pronto, né, pessoal? Já está tranquilo. Um pouquinho KM, será que vai achar alguma coisa? Vou usar a rodoviazinha, acho que vai ficar interessante. Né, que é a distância, né? Acho que vai ficar bem interessante. Vamos lá. Vamos acessar o nosso do percurso. Né? Então, a primeira caixa de texto não é mais o dólar. Agora vai ser a road. Olha lá, legal, né? O preço do litro a gente vai usar a bomba de combustível. Vai ficar também bem interessante. Ok. Legal. E para fechar a autonomia do veículo, vamos colocar o carrinho aqui, car. Pegar o carrinho de lado, né? Carrinho de lado. Carrinho de lado. Ok. Tá? Talvez... Opa! Não foi? Não foi mesmo. Fiz bobagem aqui. Carrinho de lado. Perfeito. Tudo bem. Então, tá feito, pessoal. É isso, né? Finalizamos o nosso projeto. Foi todos os detalhes aí, tanto no front-end como no back-end. A gente abordou várias coisas que a gente não viu ainda, tá? E esse projeto ele vai ser uma base para os próximos que a gente for fazer, tá? Nessa disciplina e na programação para Web 3. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu! Falou!